Cumprimento a toda a igreja da Santa Paz. Amém. Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram no livro de Lucas. Capítulo 23. E vamos fazer a leitura dos versos 33 ao 48. Lucas 23, de 33 a 48. Uma passagem bastante conhecida, mas de uma grande importância nas nossas vidas. Amém? A crucificação. E quando chegaram a um lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram os olhos. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras grandes, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Glória a Deus. Responderam, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este homem... Mas este homem nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo o sol, e rasgou-se. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, as tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo disso isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Que passagem linda, irmãos. Que passagem linda. Aleluia. Irmãos, uma passagem bastante conhecida, e todos nós conhecemos bem a história de Jesus, do seu julgamento perante o governador Pilatos e do rei Herodes, que apesar de ouvirem sobre Jesus, eles não viam culpa alguma em Jesus. Eles tomaram a decisão de castigá-lo, mas o soltariam, pois de acordo com a tradição, naquele período era um período de Páscoa. Naquela ocasião era necessário que soltasse algum dos detentos. Mas a multidão começou a se manifestar, e eles pediam que libertassem a Barrabás, que era um criminoso, e que crucificassem Jesus. Então Pilatos, mesmo não achando condenação em Jesus, julgou de acordo com o que a multidão havia decidido, o que a multidão queria. Então ordenou que Barrabás fosse solto e que Cristo fosse crucificado. Jesus foi condenado à crucificação. A crucificação é uma condenação comum. Muitos foram condenados à crucificação. E era comum que essa crucificação foi criada pelos antigos persas. E logo mais tarde ela foi
aprimorada pelos romanos, com requintes de crueldade e com bastante humilhação. E assim foi Jesus condenado por um crime que não cometeu. Ele foi açoitado, humilhado e diante de uma multidão e sem ter pecado algum. Era um período de festa, era comemorada a Páscoa, que representava a libertação da escravidão, a saída do Egito. Então a gente pode crer que aquela cidade estava lotada de pessoas, havia muitas pessoas, uma multidão enorme. E aqui no verso 33, e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Jesus, apesar de ser filho de Deus, mesmo diante de todo o sofrimento, de toda a dor, pois ele estava na forma humana, ele sentia cada chicotada, as perfurações que as chicotadas eram capazes de fazer no seu corpo. A coroa de espinho cravada em sua cabeça. E ele ainda suplicava ao Pai para que eles fossem perdoados, pois não sabiam o que faziam, o que estavam fazendo. Era da natureza de Jesus dar o perdão. E conforme está escrito no Evangelho de Mateus 5,44, eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E veja na segunda parte do verso 34, que diz: e repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Os soldados fizeram exatamente o que estava escrito lá no livro de Salmos. Salmos 22, 18, e cumprindo a profecia. O repartir das vestes também era uma tradição entre os soldados, quando havia uma classificação. Muito provavelmente eles repartiam as vestes de Cristo em 4 e dividiam entre eles, cada um ficava com uma parte. Mas quando eles olharam aquela túnica de Cristo, eles ignoraram. E o que fizeram, lançaram sorte, jogaram para quem quisesse pegar. E isso era um ato de humilhação, mais um ato de humilhação a Jesus. E nos versos 35 e 36 diz: e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre. Neste texto, Lucas ele não menciona, mas Jesus teve sede. E um dos soldados, com uma esponja na ponta de uma lança, ele embebedou com vinagre e colocou nos lábios de Cristo. E eu ouvi dizer que eles utilizavam isso como, da mesma forma que a gente usa o álcool para quando uma pessoa desmaia, a gente coloca o álcool para a pessoa cheirar, para ela despertar. E eles usavam vinagre justamente para que, porque o vinagre é um gosto muito ruim, justamente para que a pessoa despertasse. Então eles queriam que Cristo sofresse um pouco mais, para que Cristo ficasse acordado no período que ele estivesse ali sofrendo. Verso 37 diz: e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras grandes, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. No alto da cruz de Jesus estava o título, como acabei de ler. E eles zombavam de Cristo. Este é o rei dos judeus, era o que estava escrito. Mas eles não faziam ideia de que ele era realmente o rei dos judeus. Ele era o rei das nações, o pai da eternidade, o príncipe da paz. Aleluia! Aquele que veio para nos salvar. Aleluia! Mas ele veio não para salvar ele mesmo, que ele estava naquela cruz, naquela posição, mas ele veio para que nós tivéssemos a salvação. E eles continuavam gritando: salva-te a ti mesmo. Mas ele veio salvar a todos que nele creem. E no verso 39, e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós.
Veja que interessante, irmãos. Cristo veio para nos salvar, e este homem malfeitor, vivendo a mesma situação de Cristo, naquele momento, os dois pendurados no madeiro, e ele pedia a Cristo que o salvasse daquela situação. Parece ser contraditório quando a gente diz que Cristo veio para nos salvar, e um homem pedindo, ali ao lado dele, pedindo para ser salvo. Mas os planos de Deus eram que o Cordeiro fosse oferecido a ele, Deus, em sacrifício para que tivéssemos a salvação. Nós sabemos que a salvação é para todos, irmãos, mas não são todos que irão adquirir essa salvação. Aquele homem, ele pediu para ser salvo, de ser crucificado. Ele queria pular fora daquela situação. Ele nem sequer acreditava em Jesus. Ele diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha a dúvida, se é uma condicional. Se você for realmente o Cristo, por que você não salva a ti e salva a nós também? Eu imagino que se Jesus desse a oportunidade para aquele homem e dissesse: deixa esse homem ir embora, estou dando a minha vida no lugar dele, deixa esse homem ir. Os soldados tirariam aquele homem daquele malfeitor da cruz, e muito provavelmente ele iria dizer: olha aí, não é que o carinha salva mesmo? Ele iria embora e voltaria a praticar seus maus atos novamente. Mas vejam a situação do outro malfeitor. Aliás, eu escolhi esse texto no Evangelho de Lucas porque nos outros evangelhos não mencionam essa parte que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre os malfeitores. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ele respondeu ao outro, reconheceu os seus erros, repreendeu, na verdade, reconheceu os seus erros, e o mais importante é que ele reconheceu a grandeza de Cristo naquele momento. Aleluia. Ele sabia que Jesus não havia cometido mal algum. Ele reconheceu na face de Jesus que ele sofria, e ele sofria por nós, e contemplou o seu rosto de amor. Percebam as diferenças, irmãos. O primeiro pede para ser salvo: nos tire daqui. O segundo, reconhecendo a grandeza de Deus e ali mesmo confessando os seus pecados, pede apenas que se lembre dele. E disse Jesus, verso 42, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A gente encontra por aí muitos falando a respeito dessa passagem. Alguns alegam que não é verdade, pois este trecho de Cristo, dizendo que hoje estarás no paraíso, não consta nos outros evangelhos. E alguns dizem que o malfeitor não foi para o paraíso, pois ele não teria sido batizado. Mas vale a pena sabermos que os evangelhos, eles foram escritos mais ou menos no ano 70 depois de Cristo. E só depois de 40 anos da morte de Cristo é que os evangelhos foram escritos. E o primeiro, acho que foi o de Marcos, eu não tenho bem certeza. E os evangelistas, os que escreveram os evangelhos, eles não foram testemunhas oculares da crucificação de Cristo. O que aconteceu foi que as pessoas que estavam ali, que eram testemunhas, contaram o que aconteceu a eles, e depois de muito tempo é que eles foram tomar nota do que havia acontecido. Então, por isso, alguns evangelhos, é igual quando você tem uma peça de teatro aqui, todo mundo assiste a peça de teatro, e se cada um for escrever alguma coisa sobre essa peça, cada um vai escrever uma coisa diferente. Cada um guardou melhor um detalhe aqui, um detalhe ali, e foi isso que aconteceu com os evangelhos. Essa é uma das explicações. Quanto ao fato do moço não ser batizado, não ter sido batizado, e Cristo ter mencionado que ele estaria no paraíso, ainda naquele dia, eu não discutiria muito. Olha o que diz Mateus 3,11.
é João dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Santo Espírito e com o fogo. Alguém tem dúvida, irmãos, de que aquele homem recebeu perdão? Alguém tem dúvida de que ele, naquele momento, confessou seus pecados a Cristo? Que ele professou a Cristo como seu Salvador? Alguém tem dúvida de que ele foi batizado com o Espírito Santo? Eu realmente não tenho dúvidas. E veja quem é que estava do lado dele, meus irmãos, era Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Versos 44 e 45. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E num cenário angustiante de trevas e horror, a poucos quilômetros de distância de onde Jesus havia sido crucificado, o véu que estava no templo se rasgou. Era como se o próprio Deus, toda vez que eu leio isso, eu imagino Deus, sim, num ato de excelência, pegar o véu e rasgar o meio, com aquelas mãos poderosas, e rasgando de cima a baixo, nos dando o livre acesso. Aleluia. No verso 46, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Também quero destacar essa passagem do centurião. Um soldado do exército que ali estava ajudando na crucificação de Cristo. Mas que a gente pode ver também aqui melhor no Evangelho de Mateus 27, 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Historiadores, eles dizem que esse centurião, esse soldado, e toda a sua família se converteu a Cristo. E que ele se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém. E o verso 48. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava a bater nos peitos. E todos saíram dali batendo nos peitos. Isso era uma forma de expressar tristeza, dor. E eles se debatiam no peito. Irmãos, 2 salteadores, ou malfeitores, ladrões, ao lado de Jesus, nas mesmas condições, cada um pendurado numa cruz, à direita e à esquerda. A estes homens foram dadas a oportunidade de morrer ao lado de Cristo, mas somente um quis morrer com Cristo e em Cristo. Um sem arrependimento algum desejava viver e ser liberto e voltar à sua vida antiga. O outro, reconhecendo seus pecados, desejou morrer para viver com Cristo no paraíso. Ele aceitou a morte para ter a vida eterna. Diante de todo horror, o centurião também reconheceu a Cristo como Filho de Deus. Cristo, em seus últimos momentos de vida, deu perdão e deu salvação para aqueles que contemplaram o seu amor. Irmãos, esse é o verdadeiro Evangelho. Cristo crucificado numa cruz por nós. Cristo veio para nos salvar. Mas Ele veio para aqueles que realmente desejam ter a salvação. Para aqueles que olharam para o seu rosto, o rosto de amor, e viram que só Ele é capaz de nos dar a salvação. Temos tantos evangelhos paralelos sendo pregados, e é tão simples. Cristo, Ele foi preparar morada para nós, não é que não adianta a gente juntar riquezas, não adianta a gente ter um monte de bens.
Nossa salvação está em Cristo, a nossa esperança é Cristo. E a nossa vida é Cristo, o nosso viver é Cristo. Existe um hino bastante antigo, talvez os irmãos muitos não conheçam, mas Marta de Carvalho que cantava, e minha avó, quando ela estava adoentada, ela ficou vários meses na cama, não podia se movimentar, eu colocava os disquinhos na vitrolinha para ela ouvir. E eu não me esqueço desse hino. Marta de Carvalho cantando: alma cansada em tormento, vagando nas trevas sem luz, se olhares a Cristo um momento, terás vida eterna de luz. Olha para Jesus, contempla seu rosto de amor, e verás a luz divinal brilhar em fulgor resplendente sem par. Jesus, com poder triunfante, a morte venceu sobre a cruz, e vida eterna nos garante, se andarmos como Ele na luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor, e verás a luz divinal brilhar em fulgor resplendente sem par. A sua divina palavra declara que a salvação para todo que nele confia e dele recebe o perdão. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor, e verás a luz divinal brilhar em fulgor resplandente sem par. Vamos cantar, irmãos, olha para Jesus, contempla o seu rosto, contempla o seu rosto de amor, e verás a luz, e verás a luz divinal brilhar em fulgor resplandente sem par. Amém. Irmãos, como é importante recebermos a Cristo em nossas vidas, em nossos corações. Para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de recebê-lo, não vou pedir para que venham aqui não, mas no momento de oração, no momento que você chegar em sua casa, dobre seus joelhos, converse com Cristo, diga a Ele: Senhor, eu quero te receber no meu coração. Oremos, irmãos. Pai de glória, Pai de poder, que alegria é poder te servir, Senhor. Que alegria é louvar o teu santo nome, Senhor. Pois, Senhor, o projeto, Senhor, que tu desenhaste, o plano de salvação, Senhor, plano ímpar, Pai, em nossas vidas, Pai. E que alegria, Senhor, é poder confiar, Senhor, no teu plano de salvação, Senhor. Que alegria, Senhor, poder receber a Cristo em nossas vidas, na certeza de que teremos a salvação, Pai. Oh, Pai, mas
Eu te peço, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Que o Senhor possa preparar uma maneira, Senhor, uma maneira tal, Senhor, que essas pessoas possam crer em Ti, Senhor, que elas possam Te receber em seus corações, Pai. Que elas possam ter a mesma alegria, Senhor, apesar das aflições, Senhor. Apesar dos problemas, apesar das doenças, Senhor, mas ter alegria, a mesma alegria que temos em Te servir, Senhor, e Te adorar, Pai. Que o Senhor possa abençoar a cada vida nessa noite, Senhor. Que o Senhor possa abençoar essa igreja, Senhor. Que possamos cada dia mais ter paz, Senhor. Que possamos cada dia mais ter comunhão, Senhor. E receba o nosso louvor, Pai, a nossa adoração. Pois só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a glória.